Pessoal, que tal nós fazermos aqui uma dinâmica ortográfica que pode ser conduzida pelo professor em sala de aula? Então eu vou mostrar aqui um modelo de uma dinâmica, funcionou bastante. Vou apresentá-la aqui a vocês em 3 etapas, lembrando que cada professor pode fazer adaptações quando for levar essa atividade para a sala de aula. Quando eu falo de adaptações, eu posso me referir à questão da sequência das etapas, também a questão das palavras que podem ser usadas no treino ortográfico que eles vão fazer, só que aqui a gente não vai fazer puramente um treino ortográfico, e principalmente a questão de como o professor vai premiar aquele aluno ou aqueles alunos que forem os vencedores, para que todos tenham o mesmo nível de consciência das palavras, para que eles possam ter o mesmo tempo de aprendizagem. O professor pode, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, fazer uma lista, deixa eu mostrar aqui, de palavras para que eles possam estudar. Então, aqui, por exemplo, eu fiz essa listazinha de palavras que eu mostro para vocês. Eu coloquei realmente bastantes palavras de nível mais fácil, nível médio e nível difícil. E sugeri que os alunos com 48 horas de antecedência estudassem essa lista de palavras, porque nós iríamos fazer uma dinâmica em sala. Obviamente que eu fiz também a apresentação das propostas de prêmio para primeiro, segundo, terceiro colocado, mas antes de qualquer coisa eu lembrei a eles que a participação já valeria por si só como uma nota. É a melhor forma de você premiar a todos os alunos, desde o primeiro ao último colocado na dinâmica. Pois bem, então, estudando a lista de palavras que vocês estão vendo, eu apresento agora a primeira etapa dessa dinâmica que nós fizemos em sala. Procurei fugir ao máximo daquela questão do treino ortográfico convencional. Então, olhem só, a primeira etapa, eu apresentei para os meus alunos listas de palavras de 2 formas diferentes de se escrever. Então, por exemplo, nós temos aqui pança com C cedilha e pança com S. Apenas uma delas é a forma adequada. Hoje com J, hoje com G. O que é que acontece? O aluno tem que colocar o X ao lado da palavra que ele considera corretamente. O professor pode fazer isso individualmente, pode fazer em duplas, pode fazer em trios ou como ele quiser. No caso da palavra hoje, a gente espera que ele coloque hoje com J. Criança é com C cedilha, então X fica do lado direito. Pediu com O ou pediu com U? Pediu vai ser com a letra U. Ele coloca aqui, táxi com ou sem acento? O aluno vai colocar táxi com acento. Agora vamos supor que o aluno vai errar alguma palavra. Por exemplo, analisar, ele marcou na letra Z, tudo bem. Boeiro ou bueiro? O aluno acabou marcando boeiro com a letra O. Umbigo ou imbigo? Vamos supor que ele colocou imbigo. Mas no caso de vasinho, ele colocou com o S. Formoso, colocou também com S. Farsa, vamos dizer que ele confundiu e colocou farsa com X. Beijoqueiro, ele acertou, colocou aqui, casinha aqui. Tigela, vamos dizer que ele colocou aqui a palavra tigela com G mesmo, né? Taça, com C cedilha. E aí, gente, ele vai colocando, vai marcando, você estabelece um tempo para que o aluno faça essa primeira etapa, 15, 10 minutos para cada um deles fazer. Eu acredito que 10 minutos é tempo suficiente. Muito bem. Depois que o aluno fizer toda essa organização, depois que o aluno fizer a pontuação, depois que ele marcar um X em cada quadrinho, é importante que o professor coloque um visto nessa primeira atividade. Ou o professor também pode escolher fazer o registro pelo celular com a imagem do texto do aluno, né? Aliás, com a imagem do desafio. Isso impede com que haja mudanças nas palavras que foram demarcadas. Também é importante que o professor solicite que o aluno faça de caneta, porque assim, se houver depois algum rabisco, essa palavra já está nula. Isso impede que haja qualquer possibilidade de fraude, qualquer possibilidade de uma mudança de palavra, certo? E aí fica a critério do professor. Bom, quando a gente analisa todo esse desafio, nós percebemos que houve um errozinho aqui em analisar, ok? Vamos marcar aqui com vermelho. Houve um erro de analisar, houve um erro na palavra bueiro, vamos marcar de vermelho. Houve um erro na palavra umbigo, marcamos aqui de vermelho. Também ele errou a palavra farsa, que a gente marca de vermelho. Ele errou também a palavra
Errou mais alguma? Não errou mais, errou aqui cabeleireiro, né? Na verdade, as duas palavras estão escritas erradas, faltou um i aqui. Então, vamos dizer que ele acertou cabeleireiro. Pronto, muito bem. Gente, o aluno errou 4 de 20 palavras. Então, veja só. Nós vamos fazer um desafio por critério de eliminação. Então, se na primeira etapa ele acertou 4 de 20, eu tinha proposto o seguinte. Quem acertar 12 de 20 palavras, passa para a segunda etapa. Então, como aqui no primeiro desafio, o aluno errou apenas 5 palavras de 20, significa que ele acertou 15 palavras. Esse aluno passa, portanto, para a segunda etapa. Professor, se algum aluno não passar para a segunda etapa, o que é que acontece? Ele é excluído? Não. Ele aguarda a terceira etapa para entrar em algum grupo e ajudar os demais que estão ali, ok? E aí, na questão da premiação, se esse aluno for premiado, obviamente ele também recebe algum brinde. Lembrando que todas as palavras são mostradas aos alunos com antecedência, ele leva uma lista de palavras para estudar em casa. Então, a ideia é que a quantidade mínima de alunos deixe de passar para a segunda etapa, né? A gente espera que a maioria possa ter estudado e possa ter passado para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, levando em conta que a quantidade de participantes é um pouco menor, a possibilidade de acerto também vai dificultando mais para chegarmos à terceira etapa. Então, olha só, acerte a milhar escolhendo só a palavra correta de cada sequência. Olha só, nós temos a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Em cada coluna há pelo menos uma palavra cuja grafia está incorreta. Então, na número 1, na coluna 1, nós temos canja, tarja, monge, laranjal. A palavra incorreta da coluna 1 é a palavra de número 3. Você vai esperar que o aluno marque o número 3 no primeiro quadrinho, que corresponde justamente à primeira coluna. No segundo, faixa, foice, xadrez e tigela. Você percebe que a palavra faixa é a palavra que está errada. Então, a gente espera que o aluno marque a palavra faixa no segundo quadrinho dessa coluna 1, certo? Ele marca aí a palavra faixa. No terceiro, recesso, consciência, terceto e moça. A palavra consciência está escrita de maneira equivocada. Então, a gente espera que o aluno coloque o número 2 no terceiro quadrinho, que corresponde justamente à coluna de número 3, né? Agora, no quarto quadrinho, faça, casebre, causo e shampoo. A palavra shampoo é a palavra que está incorreta na quarta, na quarta coluna, né? É a palavra de número 4. Essa palavra aqui, a que a gente espera que o aluno coloque como alternativa correta. Pois bem, depois que o aluno identificar as palavras incorretas de cada coluna, ele precisa formar a milhar 3124. Então, o professor solicita que o aluno traga a folhinha para que ele veja se o número ali é o 3124. Não pode haver rasuras. Se for 3124, vai para a terceira etapa. Seria interessante que na etapa 2, as palavras que formam os erros, as palavras que estão erradas, sejam palavras de um nível mais difícil do que as palavras da etapa 1. Porque assim, na etapa 3, nós vamos conseguir a quantidade ainda mais reduzida de alunos que vão participar. Mas quando eu falo de quantidade reduzidas, eu vou também, ao mesmo tempo, incorporar os alunos que ficaram de fora da primeira e da segunda etapas. Isso fica a critério do professor. Se o professor considerar justo que aqueles alunos apenas sejam auxiliadores de quem quer que eles queiram, não tem problema algum. Se não, o professor faz apenas com quem realmente conseguiu passar para a etapa 3. Bom, nessa etapa 3 nós trouxemos aqui uma sequência de letras para que os alunos formem palavras. Mas vejam os detalhes. As letras não podem se repetir na mesma palavra. Então, por exemplo, eu não posso formar a palavra mapa, porque mapa é M-A-P, mas o A já se repete. Então, mapa não serve para colocar aqui. Olhe que não pode usar alguma letra além das que estão acima também. Então, eu não posso formar, por exemplo, a palavra mola, porque mola é M-O, eu não tenho a letra L e tenho a letra A. Portanto, tem que ser letras diferentes
e apenas as letras que constam nessa sequência. Não precisa que uma palavra tenha todas essas letras aí. Eu só não posso usar uma letra de fora. Então, a gente estabelece um tempo de 3 minutos para que o aluno forme pelo menos 10 palavras. E aqui, só como exemplo, o aluno pode formar a palavra boca. O aluno aqui pode também formar a palavra copa. Deixa eu só aumentar aqui a letra. O aluno pode formar a palavra, vamos ver aqui outra, a palavra mãe, né? Posso colocar o tio? Tudo bem, não tem problema algum. Abre exceção aí para a questão dos acentos gráficos. Mãe, a gente vai colocar aqui. E o aluno vai preencher essas 10 palavrinhas no tempo de 3 minutos. Passou os 3 minutos, o professor recolhe os papéis. Aquele que conseguiu preencher mais palavras será o campeão, porque ele venceu a primeira etapa, venceu a segunda etapa e venceu a terceira etapa. Lembrando que na terceira etapa, o professor pode permitir que os alunos que ficaram de fora da primeira e da segunda se juntem a colegas fazendo grupos. Ou então, se for o critério do jogo, apenas os alunos que chegaram à terceira etapa vão tentar acertar. De um modo geral, todos os alunos são premiados porque terão sua nota de exercício, ok? Bom, essa é a ideia de ortografia que você pode usar em sala de aula e deve dar bastante certo, ok? É isso.